A pandemia em 2020 e 2021 foi um lembrete do quão rapidamente um vírus pode se espalhar por nosso planeta. Entretanto, a Covid-19 não foi o único vírus potencialmente mortal que a humanidade enfrentou no passado. Como mostraremos neste vídeo, pandemias generalizadas ocorrem pelo menos uma vez a cada 100 anos. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Marsella. Precauções contra a peste devem evitar uma nova morte em massa. Uma das epidemias mais terríveis que afligiram a humanidade na Idade Média foi a peste, que matou cerca de 1/3 da população da Europa na época. Depois de ter sido assumido que a doença infecciosa altamente contagiosa era coisa do passado, a peste negra se espalhou na região em torno de Marsella no início do século XVIII. Isto, apesar do fato de que, após o fim da última epidemia de peste em 1580, a população da metrópole francesa tomou precauções drásticas para evitar que a peste se espalhasse novamente na cidade. Além da proteção da própria cidade, várias medidas de quarentena tornaram-se o foco dos esforços internos. Entre outras coisas, as pessoas que sofriam da peste deveriam ser isoladas a fim de evitar que infectassem outros habitantes de Marsella. A peste negra assola em Marsella. No entanto, como aconteceu em 1720, as precauções tomadas estavam longe de ser suficientes para proteger a população de Marsella de outra morte em massa. Os pesquisadores assumem que a peste bubônica foi trazida por um navio que chegou da França, vindo do Líbano, e causou um novo surto da terrível doença. Apesar de todas as precauções bem intencionadas tomadas pela população, cerca de 100 mil pessoas foram vítimas da peste bubônica durante 2 anos seguintes. Cerca de 50 mil vítimas morreram diretamente em Marsella, reduzindo a população da cidade para mais da metade. Outras 50 mil vítimas foram contadas em torno da metrópole. Dependendo da região, mais de 90% das pessoas infectadas com a peste morreram, devido às limitações e opções médicas disponíveis na época. A cólera ataca a Ásia pela primeira vez. Uma das pandemias mais graves na Ásia foi o surto de cólera, em 1817. A doença surgiu pela primeira vez em Calcutá, Índia, e de lá se espalhou pelo sul e sudeste asiático até o Oriente Médio, África Oriental e até mesmo a costa do Mediterrâneo. A cólera é uma doença causada por um patógeno chamado Vibrio cholerae, que inicialmente se faz sentir através de náuseas e vômitos. Devido às condições higiênicas e médicas parcialmente catastróficas em muitos países asiáticos, a cólera teve um tempo fácil e se espalhou por grandes partes da Índia em poucos anos. A primeira grande epidemia de cólera na Ásia terminou em 1824. Segundo os pesquisadores, o inverno frio de 1823 até 1824 matou as bactérias da cólera na água e as impediu de se espalhar. A cólera chegou a sofrer diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. O tratamento era à base de antibióticos. Milhões de mortos em diferentes países. Como os habitantes da Ásia não eram capazes de combater a doença desconhecida, regiões inteiras foram despovoadas. Em resumo, a pesquisa conclui que o primeiro surto de cólera na Ásia e no Oriente Médio fez mais de 8,5 milhões de vítimas. O subcontinente indiano foi mais atingido, sofrendo quase 1,25 milhões de vítimas e levando anos para se recuperar deste desastre. Nos anos que se seguiram ao fim da pandemia, ocorreram repetidamente surtos menores de cólera, mas com base na experiência passada, as áreas afetadas conseguiram controlá-las rapidamente e evitar então outra epidemia como esta. O lugar que a cólera mais atacava era principalmente os pulmões. Uma gripe mortal encontra uma população enfraquecida. Em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial, o conflito mais terrível da história da humanidade até hoje, chegou ao fim. Até 17 milhões de soldados perderam suas vidas nos campos de batalha da guerra, que assolou o país de 1914 a 1918. Juntamente com as pessoas que pensavam que o fim da Primeira Guerra Mundial traria um tempo melhor, a próxima catástrofe atingiu a humanidade. Estamos falando da gripe espanhola, que se espalhou pelo mundo em 3 ondas entre o final de 1918 e 1920. Como a epidemia, causada por um subtipo virulento incomum de vírus da gripe, atingiu uma população mundial debilitada e emaciada pela guerra, a doença teve um tempo fácil.
a epidemia mais mortal após a peste. O número de vítimas ao redor do globo era correspondentemente alto. De acordo com pesquisadores, a gripe espanhola se espalhou dos Estados Unidos. Os sintomas incluem tosse violenta, calafrios, redução do ritmo cardíaco, pneumonia com risco de vida, que em muitos casos levou à morte daqueles que contraíram a doença. Quantas vítimas a gripe espanhola no final das contas fez, gera muitas dúvidas até os dias de hoje. As pesquisas atuais dão uma estimativa de 50 a 100 milhões de pessoas que morreram devido à gripe espanhola. Com uma população mundial na época de 1,8 bilhões de pessoas, cerca de 5% dos habitantes da Terra poderiam ter morrido devido à gripe espanhola. É por isso que ainda tinha um nome pouco lisonjeado de a mãe de todas as pandemias, até 2006. Covid-19 surpreendeu os especialistas. A crise provou que ainda podemos ser surpreendidos por uma pandemia no século XXI. Covid-19 é um subtipo dos coronavírus conhecidos desde os anos 60, que aparentemente saltaram de animais para humanos no mercado de animais em Wuhan, China. O primeiro caso da doença pulmonar desconhecida em Wuhan foi relatado em dezembro de 2019. Após ser inicialmente considerada pelos especialistas da OMS como um pequeno surto local, a Covid-19 se espalharia rapidamente pelo mundo devido ao mundo interconectado. Entre os primeiros países fora da China a serem particularmente atingidos estavam a Itália e a Espanha. O hotspot de um dos partidos na Áustria foi identificado como o primeiro hotspot para a propagação da doença na Europa. As grandes pandemias são mais comuns do que se pensa. Embora a Covid-19 tenha sido a primeira pandemia global com a qual a maioria de nós pode ter entrado em contato, os pesquisadores dizem que as epidemias e pandemias ocorrem com mais frequência do que se pensava. Esta foi a conclusão de um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências em agosto de 2021, com base nos dados dos últimos 400 anos. Como o estudo mostra, a chance de uma pandemia ocorrer e afetar a população mundial é de 2% em um determinado ano. Ou, dito de outra forma, cada um de nós tem 38% de chance de sofrer uma pandemia ou surto de doença pelo menos uma vez em sua vida. Um efeito que os cientistas advertem será exacerbado pela mudança climática e pelo aumento das temperaturas em todo o mundo. Em princípio, um chamado para finalmente sermos mais cuidadosos com nosso meio ambiente e os recursos do planeta a fim de deter a mudança climática e parar, ou pelo menos minimizar as consequências negativas associadas. A pandemia tem sido um forte lembrete da necessidade de uma melhor coordenação dos sistemas de dados dentro de cada país. Quando poderá ocorrer a próxima pandemia? Muitas vezes, a crise da Covid-19 provavelmente levantará a questão de quando e onde ocorrerá a próxima pandemia deste tipo, enquanto cientistas de todo o mundo concordam que a próxima pandemia ou epidemia é meramente uma questão de quando e, de forma alguma, de se. É impossível prever quando a próxima doença ou epidemia irá ameaçar a humanidade. Acima de tudo, devido ao constante avanço das mudanças climáticas e ao contato próximo dos seres humanos com os animais e a própria natureza, um vírus pode saltar para a humanidade a qualquer momento. Novos casos de doenças como o Ebola, Covid-19 ou varíola do macaco, que têm sido cada vez mais relatados em 2022, também não podem ser descartados. De acordo com os pesquisadores, em princípio, a humanidade não tem outra escolha senão se preparar da melhor forma possível para todas as eventualidades e para elevar os sistemas de saúde ao nível mais alto possível. Em 2020, de acordo com especialistas, o surto da Covid-19 infelizmente forneceu provas impressionantes de que mesmo os sistemas de saúde mais modernos no Ocidente estavam sobrecarregados com a perigosa doença pulmonar. Especialmente nos primeiros meses da crise do corona, milhares de pacientes tiveram que ser afastados. Um cenário que não deve ser repetido sob nenhuma circunstância no caso de novas pandemias. E você? Qual que é a sua opinião sobre o tema da pandemia? Você está preocupado com possíveis doenças futuras? Ou você acha que a humanidade está preparada para possíveis pandemias graças aos avanços no campo da medicina? E o que você achou desse vídeo aqui no geral? A gente aguarda o seu feedback. E até o próximo vídeo. Tchau!